Sejam muito bem-vindos ao Portal do Consolador. Esse é o programa Espiritismo Dia a Dia e aqui a gente bate um papo, uma conversa muito boa para que a gente possa refletir sobre a doutrina espírita e como nós podemos trazer os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores para o nosso dia a dia, para que a gente consiga viver melhor e de forma mais equilibrada. E hoje é um prazer receber aqui novamente o Marcos de Mário. Olá, Marcos, tudo bem com você? Olá, Lara, graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, para termos mais esta participação. E deixando já aqui um abraço a todos os nossos telespectadores e os que fazem o Portal do Consolador. Nós é que agradecemos. Marcos, é sempre uma alegria ter você aqui conosco. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e nos acompanhe também no Instagram, no Facebook e no Twitter. E o tema da nossa conversa hoje é reencarnação e vida. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Mestre, a sua divina inspiração para as nossas reflexões de hoje. Nós te pedimos o seu amparo em todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos, Mestre, por ser o nosso guia nessa caminhada maravilhosa que é a vida, por ser o nosso amigo, o nosso irmão. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Marcos, reencarnação, não é? Para alguns é uma obviedade, né? Para outros, tabu e negação ainda, né? Mas se a gente parar para pensar, a reencarnação lá desde o Antigo Egito, ela é falada, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre reencarnação, eu me deparei com uma inscrição lá de 3000 antes de Cristo que dizia assim: a criança já viveu e a morte não é o fim. Né? Nós temos aí o papiro de Anana, que eles descobriram 1320 a.C., né? Falando que o homem volta à vida várias vezes, né? Disso se recorda em sonho ou por algum acontecimento relacionado a outra vida. E nós temos tanta gente falando de reencarnação, citando reencarnação, né? A gente pode falar do Bhagavad Gita, né, que é a sublime canção da grande Índia, que fala, né, que a alma adquire um corpo de criança, de jovem, um corpo de velho durante a sua vida, da mesma forma que a alma adquire outro corpo após a morte. E a gente tem aí o taoísmo falando que a morte é um processo natural de transição, né, que a alma renasce após a morte em uma nova condição. Buda falando, né? Falando do Criador, falando, buscando o construtor dessa casa que é a vida, eu deverei vagar por longo percurso de muitas existências. Enquanto eu não encontrá-lo, o Criador, será este o meu destino. E ó, como é doloroso renascer e renascer e renascer, né? Aí vem Jesus falando de reencarnação, né? E obviamente ele falava de reencarnação, né? Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está lá em João 3,3. Allan Kardec falando no livro dos Espíritos sobre a reencarnação, né? Que a reencarnação é aquilo que nos leva à perfeição, né? Que para alguns pode ser uma expiação, para outros pode ser uma missão, né? Mas para que a gente possa se melhorar ali, a gente tem que passar por essas dificuldades da existência corpórea, né? E a encarnação tem outra finalidade, que é de colocar o espírito na condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. E Chico Xavier falando de reencarnação, né? Falando lá que nós já vivemos muitas vezes, né, que nós estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas, que na reencarnação ninguém erra de endereço. Marcos, como é possível a gente ainda ignorar a reencarnação? Bem, Lara, todas essas suas citações não são consideradas pela ciência. Nós estamos no mundo ocidental, e não no mundo oriental.
onde a reencarnação é vista de uma forma mais natural. No mundo ocidental que nós vivemos, é um fato que o nosso mundo ocidental, apesar do cristianismo, apesar dos ensinos de Jesus, o nosso mundo é materialista. Essa é a verdade. E como a nossa ciência não considera a existência da alma e a sua sobrevivência, automaticamente não pode considerar a reencarnação. Então, nós temos um problema sério quanto a isso, porque no nosso mundo ocidental, reencarnação, alma imortal, são assuntos que são vistos como que exclusivos da crença religiosa, mas que não teria base científica para tanto. Então, nós precisamos aqui, primeiramente, discutir a alma, porque, obviamente, se eu não acredito que eu sou uma alma e que a alma pode sobreviver após a morte do corpo, nem adianta conversar sobre reencarnação, porque ela automaticamente vai receber um sonoro impossível, né? Não pode existir. Então, nós vamos começar pela discussão da alma. Mas como nós vamos fazer isso com uma pessoa que não tem essa visão, não é ligada a uma religião, né, e que já começa, em princípio, a descartar qualquer coisa em relação a isso, porque ela só sabe viver o seu dia a dia e dentro das questões do nosso dia a dia existencial, humano, bem material. Bom, nós encontramos no Espiritismo com Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, um roteiro para isso, porque Kardec ele nos coloca que a primeira conversa que se tem a ter é sobre a possibilidade da alma imortal. Então, se a pessoa é materialista, ou é uma pessoa religiosa, mais, vamos dizer assim, de fachada, né, porque a religião realmente não a transformou, você tem que fazer questionamentos, fazer com que ela pense nessa possibilidade da morte não ser o fim de tudo. E quais seriam as consequências disso? E podemos enveredar também pelo campo da ciência. Isso é interessante, Hilário, porque embora a ciência oficial ela não aceite a imortalidade e a reencarnação, mas nós temos pesquisas científicas, acadêmicas, ligadas à alma imortal e à reencarnação. Então, vamos pegar autores que nunca declararam uma religião, então isso é importante, porque você já separa, né, a ciência da religião para poder começar a conversar, e você vai lembrar, por exemplo, do Dr. Ian Stevenson, que foi da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil tem um livro famoso, que é o 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Mas, na verdade, ele estudou mais de 2.000 casos pelo mundo todo. E alguns realmente, como se diz popularmente, dão um nó na nossa cabeça. Porque sem a alma imortal e a reencarnação, realmente fica muito difícil explicar. E aí você pode mostrar, então, essa pesquisa, pensar um ou outro caso, relatar, e aí, como explicar sem a alma imortal? Claro que você vai suscitar uma série de dúvidas. Mas se eu sou uma alma, o que é a morte? Eu, alma, então, vou para onde? Eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Ótimo que essas dúvidas apareçam, porque aí você começa a conversar e começa a pegar um caminho de esclarecimento, até chegar na reencarnação, nessa possibilidade. Vem cá, por que não podemos nascer de novo? Você não gostaria de reparar um mal que você fez, por exemplo, que agora você está consciente, puxa, errei naquela época. Já pensou? Agora você não tem mais tempo, mas se a vida continuar e você puder voltar à Terra, obviamente num novo corpo, numa nova situação em outra época, de repente você vai poder, então, reparar. Você vai poder continuar, né, ao seu progresso moral, ao seu progresso intelectual. Então, por que a reencarnação
desse ponto de vista, não poderia existir. Então, se a pessoa aceitar iniciar uma conversa nesses argumentos, pouco a pouco, com o tempo, você pode trazer o que você trouxe, Lara. Olha só, acontece que lá na Índia, acontece o quê e tal, e você vai colocando. Porque aí você predispõe a pessoa a olhar essas coisas fora do prisma meramente religioso. Porque o grande problema é esse. Tudo bem, você acredita porque você é religioso, você acredita porque você tem uma religião, porque eles jogam a alma imortal e reencarnação para a religião, quando, na verdade, nós temos que mostrar que esses dois temas são da vida e que independem da religião. Então, esse tem que ser o caminho. Neste nosso mundo ocidental, que está muito materialista, né, que está muito ligado à ciência, que quer provas para tudo, e hoje nós temos a psicologia transpessoal, física quântica e assim por diante, que também fazem caminhos que nós podemos utilizar para discutir sempre. É que nem eu digo para quem é materialista. Olha, nós vamos conversar aqui sobre a possibilidade. Eu vou colocar a reencarnação como um talvez. Podemos conversar, então? Então tudo bem, já que é uma hipótese, um talvez, então vamos conversar. E aí você, né, consegue fazer um caminho aí. Eu acho interessante isso que você colocou, Marcos, porque realmente é verdade, né? A gente precisa partir ali do princípio da existência do espírito para começar a conversar. E aí eu me lembro de Leon Denis, que ele fala que a reencarnação realmente é a única coisa que explica, né, o mistério da existência, né, do destino das pessoas. E eu acho interessante uma expressão que ele usa no livro, problema, se eu não me engano, o problema do ser do destinador, em que ele fala que a reencarnação é uma lei circulatória da vida e do destino, porque só ela pode explicar a natureza do mundo. Então, e exatamente quando a gente começa a fazer esse questionamento, principalmente com pessoas que realmente são materialistas, né, e não acreditam em nada, mas aí a gente começa a perguntar, ok, então, vamos tentar entender. Como é que um homem pode nascer rico, muito abastado, e o outro vai nascer ali na extrema pobreza? Como é que a gente explica que uma criança nasce já doente, às vezes faltando um membro, às vezes com um problema mental? Como é que a gente vai analisar e vai acreditar que a gente só tem uma oportunidade de fazer as coisas certas? Como que só tem então uma chance? Ele nasceu, vamos viver, aí errei, pronto, não, vou arder no inferno porque eu errei, né? Eu não tenho a chance de consertar, né? Isso, é bem isso que você disse. Eu não tenho a chance de consertar meus enganos, de me redimir com uma pessoa que eu errei. Como é que eu vou fazer, né? Então, qual justiça vai ser essa se eu só tenho uma única alternativa para acertar? Como é que a gente explica tantas diferenças nesse mundo? É verdade. Então, eu acho que quando a gente para pensar, e talvez, como você disse, numa conversa com outro, que ele comece a usar a capacidade de raciocinar dele sem dogmas, sem preconceito, aí a gente percebe que não é racional pensar o mundo e a vida sem a possibilidade de reencarnação, como você bem disse. Porque Deus não seria justo, né, se nos desse somente uma oportunidade, né, para acertar. Deus não seria o puro amor se ele não desse a oportunidade da gente corrigir os nossos erros e os nossos enganos. E eu penso que não há progresso e justiça sem que haja o entendimento da reencarnação. Sabe, Marcos, eu costumo pensar assim que a reencarnação é Deus falando com a gente, assim, como a gente diz aqui em Minas, ali no pé do ouvido, falando assim, olha, o amor é a lei que mantém o equilíbrio no universo. A reencarnação é a ferramenta de reajuste e reequilíbrio. Né? Como que a gente pode pensar a reencarnação se não for dessa forma? Né? Porque ela é a escada que vai levando a gente de existência em existência até o encontro com o Criador. E quando
eu penso que quando a gente entende a reencarnação, que a gente está recebendo um corpo material para uma nova existência, a gente não está ganhando um barquinho para uma aventura, né? Como se a vida pudesse ser ali vivida ao acaso, né? Eu posso fazer o que eu quiser, não tenho responsabilidade, não é assim. Eu acho que a gente precisa entender a reencarnação responsavelmente, porque significa que a gente precisa aprender a ter disciplina, dedicação, comprometimento com a gente, com o outro, com Deus, né? Aprender a buscar a nossa elevação moral, a reparar os nossos enganos, a superar as nossas imperfeições. E esse é um esforço que cada um de nós deve fazer para evoluir, né, Marcos? Exatamente, Lara. Essa é a visão do Espiritismo sobre a reencarnação. Reencarnar não é receber um castigo de Deus. Algumas pessoas até pensam nisso, né? Deus me mandou para cá para eu expurgar meus erros nesse inferno que é este planeta, esta humanidade. Não, não é nada disso. Então, Deus é amor. Deus nos ama e quer sempre o nosso bem. Reencarnar é ter uma nova oportunidade de fazer o aprendizado do amor. E é nesse aprendizado do amor que, se tivermos coisas a reparar em relação a nossas existências passadas, nós temos, então, na reencarnação, essa oportunidade. E nunca estamos abandonados. Deus não nos pega assim, vai para a Terra, e é problema seu, se vira. Não, não é nada disso. Nós temos os espíritos protetores conosco, temos os nossos familiares, amigos, tudo dentro de um planejamento para que possamos, então, reparar o passado e, no hoje, construir a nossa felicidade, que não será plena aqui na Terra, porque ainda estamos no mundo de expiações e provas, mas que será cada vez mais plena na medida em que aprendermos a exercitar esse amor ao próximo. Então, essa é a visão que o Espiritismo nos apresenta. Reencarnação, portanto, é bênção divina, é nova oportunidade para você se construir no campo do bem, do amor, da caridade. Bem, é fácil viver aqui na Terra? Não, não é. Por causa das nossas próprias imperfeições. Não é por causa das imperfeições dos outros, são as nossas mesmas. Porque nós estamos aqui para sermos cada vez mais tolerantes, mais compreensivos, mais fraternos. Ou seja, nós estamos aqui, neste período de existência física, para nos melhorarmos cada vez mais. Agora, sabendo que não vamos conseguir fazer essa melhora total nesta única existência. Aí, como você estava colocando, Lara, vem a questão, pois é, mas e se eu não conseguir, né, me aproximar de Jesus, ser como Jesus, como é que fica? Calma, porque existe vida futura. Tem um depois da morte, que a morte é só do corpo físico. Aí, então, agora vamos compreender a alma. Quer dizer, eu, a individualidade, a alma ou o espírito, vou continuar vivo. Onde? No mundo espiritual. Ou, se você quiser chamar de dimensão espiritual, de espiritualidade ou qualquer outro nome, não tem problema. É uma outra dimensão vibratória. Então, eu continuarei a viver, mas sem o corpo orgânico, físico, mas com o chamado corpo espiritual, como já assinalava Paulo de Tarso, ou perispírito, como nós espíritas chamamos. Tudo bem. E o que é que eu vou fazer nesse mundo espiritual? Aí, como eu digo, sinto muito informar que você não vai ficar em cima de uma nuvem, nem tocando harpa e nem ouvindo o coro dos anjos. O mundo espiritual é um mundo de vida plena, de trabalho, de aprendizado, e chega o momento de começar a se preparar para a nova encarnação, o nascer de novo, que nosso Mestre Jesus nos colocou. Mas não seria melhor ficar no mundo espiritual? Se lá eu posso também progredir? Sim, fato é que nós progredimos também no mundo espiritual, mas temos que passar pelas provas. E as provas são justamente na matéria,
neste momento, por causa das nossas imperfeições, nesta matéria mais grosseira. Mas a lei divina é de evolução. E, paulatinamente, nós vamos poder ter encarnações em mundos superiores aqui ao nosso mundo terreno. Esse tem que ser o nosso esforço. Então, você vai voltar. Vai voltar para dar, então, continuidade aos seus aprendizados e mostrar a Deus que, diante das provas terrenas, materiais, você vai conseguir cumprir suas promessas, vai conseguir, então, se modificar, vai mostrar a sua melhora moral acima de tudo e retornar ao mundo espiritual a melhor do que quando nasceu. Então, desse ponto de vista, reencarnação não é castigo, reencarnação não é sofrimento. Por isso que nós espíritas não utilizamos a palavra karma para nos referirmos aqui a esta existência. Porque o karma, ele tem assim, essa conotação daquela coisa irremediável, que você não pode modificar. Então, se você nasceu para sofrer, sofrendo você tem que ficar aqui na Terra. Não é essa a visão que nós temos da reencarnação. Eu não renasço para sofrer, eu renasço para crescer. Eu renasço para ter um encontro comigo mesmo e com a felicidade. Eu renasço para compreender cada vez mais a importância da caridade dentro da lei de amor. Então, desse ponto de vista que o Espiritismo nos entrega, eu não tenho que me queixar de coisa alguma, a não ser das minhas próprias trapalhadas aqui na vida, né, que complicam a minha existência. Mas, mesmo assim, eu tenho que ter calma, fé e coragem, e, dentro das minhas possibilidades, das minhas forças, tentar aqui mesmo consertar os erros, para que eu possa, então, retornar cada vez melhor ao mundo espiritual e, nas próximas encarnações, tê-las também de uma forma cada vez melhor, com menos expiações e passando pelas provas, né, com maior coragem, maior fé, sem maiores problemas para mim mesmo e para os outros. Então, essa é a visão que o Espiritismo tem, tanto da alma imortal quanto da reencarnação. Ô Marcos, e como a gente faz atrapalhada, né? É impressionante, né? A nossa capacidade ainda de fazer atrapalhada. Mas você sabe que eu acho que essa concepção da reencarnação da doutrina espírita, ela é perfeita. Ela é de uma beleza tão grande, porque se a gente olha só pelo paradigma de uma única existência, não há possibilidade de haver justiça para ninguém. Né? Você errou, acabou. Você errou, matou alguém, prejudicou alguém seriamente, você está ali. Acabou sua existência, vai arder no mármore do inferno, né? Não tem jeito. Mas aí você vê, quando a gente passa a entender que o que acontece conosco nessa vida que a gente está hoje, material, ela é repercussão de outras existências anteriores, eu acho que aí é que a gente vai conseguindo compreender que todas as dificuldades que a gente vai passando são obras nossas, né? Então, essa é a beleza para mim da reencarnação e do conceito da doutrina espírita, porque ela permite que a reencarnação, que nós vamos ali nos reconciliando com a nossa consciência, né? E corrigindo os nossos erros, os nossos enganos, e vai permitindo também que a gente tenha uma maior compreensão, ou seja, se eu estou fazendo alguma coisa ruim hoje, vai ter repercussão na frente. Se eu estou fazendo alguma coisa boa, opa, minha vida vai melhorar um bocadinho, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que se instruir quanto à realidade, quanto à verdade da vida, né? Porque Jesus nos advertiu, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, ou a gente escolhe viver, o tentar viver, né? Fazendo o melhor, dando o nosso melhor para viver em harmonia e em equilíbrio, ou na próxima existência a gente vai colher os frutos do nosso desequilíbrio, né? Não tem jeito, dos nossos.
quantas vezes a gente não comete, não é nem desequilíbrio, né? Desvario mesmo, né? Porque a gente é da pá virada, né? Então, eu acho que a vida, ela é essa sinfonia perfeita, sabe? Quando a gente procura desafinar dessa sinfonia que é a vida, a gente é forçado a estacionar ali no serviço de recomposição da harmonia que a gente quebrou, né, Marcos? Exatamente isso. O que a unicidade da existência, ou seja, a crença numa única existência, não nos dá. Muito pelo contrário. Você acreditar que só tem esta vida e que a morte seria o fim de tudo, ou arremeteria a sua alma para o inferno ou diretamente para o paraíso, leva o ser humano a se tornar, na verdade, materialista, egoísta. Porque, ora, como a unicidade da existência não consegue explicar as diferenças, os porquês de uns nascer em berço de ouro e o outro nascer lá na favela sem nada, de um nascer são e outro nascer todo doente, ora, por que você vai pensar em Deus? Por que você vai pensar em qualquer coisa a nível espiritual? Então, é tentar viver da melhor maneira aqui, e óbvio que isso significa apenas do ponto de vista material da vida. Nada mais do que isso. E você vai se considerar um injustiçado, se for o caso. E isso leva muitos seres humanos a viver revoltados, pura e simplesmente. Claro, porque ele não tem como justificar a situação, ele não consegue compreender isso. E alguém vem falar com ele sobre Deus, ele fala, mas que Deus? Que Deus é esse? Porque ele me coloca nessa situação e o outro coloca ele lá no bem bom, sem ter nenhum tipo de problema, né? Então, ele não consegue aceitar Deus de jeito nenhum, porque não tem nem a visão da imortalidade da alma e nem da reencarnação. Agora, quando você coloca a reencarnação, como o Espiritismo explica, tudo muda de figura. Quando você compreende que, na verdade, seus sofrimentos não são castigos divinos, mas sim consequências apenas e tão somente das suas próprias obras em existências passadas e também nesta existência, aí tudo começa a se esclarecer. É como a ciência, né? Recentemente nós tivemos aí um caso muito interessante para discutir a reencarnação, porque uma família que já tinha 3 filhos, todos sãos, ninguém com nenhum tipo de problema, ela ficou grávida, a mãe fica grávida, veio o 4º filho. O 4º filho trouxe uma síndrome, né, que rara, inclusive. Bom, aí os médicos, todo mundo começaram a pesquisar e chegaram à conclusão que essa era uma questão de um gene defeituoso do pai. Tudo bem. Tá, então agora vamos ampliar a pesquisa para saber de onde vem esse gene defeituoso que o pai carrega. E aí descobriram que não, os avós, né, bisavós, ninguém tinha histórico desse gene defeituoso. Não tinha ninguém na família com aquela síndrome. E por que os 3 primeiros filhos não têm a síndrome, se o pai carrega o tal gene defeituoso? E isso é um ponto de interrogação, deu um nó. Como explicar esse filho com essa síndrome rara, já que ninguém na família tem isso? A ciência não tem explicação. Vai jogar o quê? Para o acaso? A loteria genética? Só o 4º filho que recebeu o gene defeituoso? Mas por quê? Por que os 3 primeiros não receberam? Por que só esse 4º? Sem a reencarnação, você não tem como explicar. Sem a existência do espírito, não tem como dar explicação a um caso desses. Mas os cientistas muitas vezes preferem jogar isso na gaveta, lá no arquivo morto, né? Ok, escreve sobre isso, é um caso a ser estudado, não tem explicação, nós precisamos estudar mais a genética, a hereditariedade, e pronto, e deixa sem explicação mesmo. Mas acontece que, respondendo aqui a alguns cientistas, Deus não joga dados.
A vida não é uma loteria. As coisas não podem acontecer pelo acaso, porque o acaso é algo inexplicável. Então, como que eu vou explicar algo por algo que também é inexplicável? Então, a reencarnação, como lembra os espíritos na codificação, é a palavra que vem fazer tremer as pessoas, que vem fazer tremer os poderosos, porque olha o que você está fazendo, olha, porque você está tendo a oportunidade de ser um colaborador de Deus na vida humana. Mas se você não souber fazer essa colaboração, você vai responder por isso no depois da morte e em próxima ou próximas encarnações, dependendo do que você fizer. Agora, você entendeu a lei de amor e está nesse esforço para amar, você também vai receber 100 por 1 dentro desses esforços. Essa é a lei. Mas que só a reencarnação pode explicar. Ah, mas eu tenho, então, como nesta existência reparar o meu passado tenebroso, por exemplo? Tem. Claro que tem. Não será sem dores, não será sem algum sofrimento, porque você tem que arcar com as consequências do que fez. Mas poderá. É como diz o espírito, o irmão X, nosso Humberto de Campos, através do Chico Xavier, aquele espírito super endividado, com crimes em existências passadas, mas depois de muito sofrer no mundo espiritual, ele compreende essa questão, então, da lei divina, e ele vai preparar, né, vai fazer parte da preparação da sua próxima encarnação, e junto ao seu instrutor espiritual, ele diz que ele já estava conformado dos muitos sofrimentos que ele teria, né, na próxima encarnação, face os crimes cometidos na existência passada. E o instrutor diz para ele que não seria assim. Pelo contrário, ele teria uma vida muito boa. E ele não compreende. Ele fala, mas por que eu vou ter uma vida muito boa? Porque você precisa ter saúde, você precisa ter recursos para reparar o seu passado. É mesmo? É, porque você vai ter que ser diretor de um orfanato. E lá no orfanato você vai receber todos aqueles que você assassinou, que você prejudicou, para muito amá-los, para cuidar deles. E se você conseguir fazer isso, você estará reparando o seu passado. Claro, são crianças desafiadoras, tá? Mas se você aceitar esse desafio e conseguir passar por ele, você repara o seu passado e segue em frente. Olha aí a bênção, então, da reencarnação, que nada tem a ver com castigo divino, com sofrimento, com nada disso. E realmente, Lara, é muito melhor você imaginar que você terá isso para frente do que você imaginar que ou será o nada depois da morte, ou será o mármore do inferno, como você bem lembrou, que é um mármore que não é nada frio, né? Pelo contrário, dizem que ele é muito quente. Claro, essa não é a crença espírita, mas é muito melhor pensar na bênção da reencarnação para continuar a vida. Com certeza. Quando você estava falando aí, Marcos, eu estava me lembrando que como é que a gente explica alguns fatos, né? Às vezes de alguma doença que ninguém na família tem, você apresenta, né? E eu me lembrei de um caso aqui que aconteceu nos Estados Unidos, que foi muito interessante. Já deve ter uns 20 anos já. Um garoto de 5 anos começou a falar para a família dele, falou assim, eu morri, eu sei onde eu estou enterrado, eu morri, eu sei onde eu estou enterrado. E ele ficou ali um ano, quase um ano e meio falando a mesma coisa, até que o pai da criança falou, gente, isso não tem explicação, porque esse menino não para de falar nessa questão. Eu vou levar isso para a polícia, porque o menino falou exatamente onde o corpo dele estava enterrado. E eles, então, acionaram a polícia do condado, lá onde eles moravam, porque o corpo, segundo o menino, estava em outra cidade. E foram fazer investigação. E o menino falou assim, eu levei, me espetaram na barriga e me deram um tiro no peito. E o menino levou exatamente onde estava o corpo. O menino estava com 6 anos. Estava lá o corpo. Né? Aí detectaram que o cadáver que estava ali levou uma facada na barriga e um tiro no coração.
Como é que a gente explica isso? Não tem explicação, né, Marcos? Assim, pelo lado material não tem explicação. Mas quando a gente passa a observar que a vida é um encadeamento de existência, aí é que eu acho que é a chave para que até um materialista compreenda. Por quê? Se a vida é um encadeamento de existência, a gente vai aprender a amar de qualquer jeito. Né? E aí é que eu penso que quando esses traumas que a gente vem trazendo, essas enfermidades, essas dores, essas lutas, né, que a gente vai enfrentando durante a existência, com esse sentido da reencarnação, eles vão perdendo esse valor dramático que a gente dá para, às vezes, uma situação que acontece, né? Porque certas experiências, né, como você bem disse, elas são muito dolorosas da gente passar. E se a gente não tiver esse componente espiritual, esse entendimento da reencarnação, fica muito difícil. Mas a gente precisa entender que essas experiências que são dolorosas, elas aparecem na nossa vida como processo reeducativo, né? Essas enfermidades que acompanham a gente, às vezes, por longo período da nossa existência, né? Uma dificuldade financeira, problema de relacionamento na família, muitas vezes eles estão ali na nossa caminhada, eles vão aparecer na nossa caminhada para impedir que a gente se desvie mais ainda do caminho do que a gente já desviou, né, Marcos? E fique mais comprometido ainda perante a vida. Então, eu acho que a gente precisa realmente conseguir dilatar a nossa visão e passar a enxergar que essas crises que a gente enfrenta na matéria, elas são passageiras. Né? Se a gente compreender que as dificuldades que nós passamos, que as lutas que nós travamos com a gente mesmo, né? Porque a gente não tem que lutar com outra, a gente tem que lutar contra as nossas imperfeições, os nossos erros. Né? Se a gente compreender isso, a gente entende que tudo isso que a gente passa é só um meio da gente conseguir atingir um fim mais feliz na frente. Então, se nós entendermos que em tudo na vida existe a sabedoria divina e que o Pai sempre dá oportunidade a cada um de nós de progresso, aí eu acho que nós vamos começar a viver de uma maneira mais sensata, né? Eu fico pensando que na vida, né, essa existência material, uma após a outra que a gente tem para se melhorar, a gente tem que lutar mesmo para se melhorar, cada dia um pouquinho mais. Mas você disse bem, Marcos, sem nos revoltarmos, porque quando a gente revolta, aí a gente fracassa, né? A gente fracassa. Por quê? Porque por que eu vou me revoltar contra aquela situação que muitas vezes é inevitável que eu passe, porque é um processo reeducativo que eu tenho que enfrentar por um erro que eu fiz lá atrás, em outras existências? Então, se a gente entender a necessidade de agir com uma postura mais madura diante da vida, mais serena, mais equilibrada, sem reclamação, sem rebeldia, sem autopiedade, achando que a gente é vítima da vida, né? Ah, meu Deus, é tão injusto comigo que eu estou passando essa situação. Não é isso, não. A gente às vezes observa que certas pessoas estão colhendo ali uma certa felicidade. E por que elas estão colhendo essa certa felicidade? Porque elas semearam antes. Uhum. Né? Agora, se a dor, o fracasso está me visitando, é porque eu não me esforcei suficientemente no caminho do bem ainda. Né? Ou então a semente que eu plantei, né, a minha semeadura, a semente não foi de boa qualidade. E como você bem disse, Marcos, nós não estamos abandonados, né? Ninguém é desprezado pelo Pai, ninguém é desprezado pelo Criador, e ninguém também é beneficiado sem ter algum merecimento. Tudo no universo obedece a leis que são extremamente sábias, são leis de amor, e elas são aplicadas a todas as criaturas, né, Marcos? Não é exclusividade minha, sua, de ninguém, é todo mundo, né? Sem dúvida. E vou deixar aqui também, Lara, nós temos uma obra da literatura espírita fantástica,
a esse respeito, porque muitas pessoas, compreendendo, então, a reencarnação, mas estão sempre com aquela pergunta, mas o que foi que eu fiz, então, nesse passado? Porque eu estou passando por isso e por aquilo. O Espiritismo sempre nos explica que nem sempre é possível saber exatamente o que foi que fizemos, mas sabemos que, pelo que estamos passando aqui na Terra, isso é justo, porque Deus é amor, Deus é a justiça perfeita. Então, nós precisamos ter essa resignação. Agora, para compreendermos mais profundamente, tem a obra de uma autora espírita, não brasileira, ela viveu na Espanha, nossa querida Amália Domingos Soler, a Amália, que viveu de 1835 a 1909. A Amália teve, assim, eu vou chamar de simbiose aqui com o seu guia espiritual, o padre Germano, e ela nos dedicou uma obra fantástica para explicar a reencarnação, que é o livro Reencarnação e Vida. Esse livro está traduzido para o português, está publicado direitinho, encontra-se o livro aí nas livrarias sem nenhum tipo de problema. Nessa obra, a Amália, ela pegava notícias que eram publicadas nos jornais, ou casos que chegavam ao seu conhecimento, de doenças, mortes trágicas, e assim por diante, né? E ela levava, então, para a reunião mediúnica, e ela indagava do padre Germano por quê? Como explicar aquela situação? E aí o padre Germano, em nome da equipe espiritual, explicava e trazia o passado daqueles personagens à tona para que se compreendesse o porquê daquilo, né? Naquele momento, aqui, nesta existência. Então, é uma obra que eu recomendo a todos lerem. Então, é o livro Reencarnação e Vida, da Amália Domingos Soler, pelo padre Germano. Lembrando que a Amália não foi a médium. A Amália, na verdade, dialogava com ele, o padre Germano se apresentava através de outro médium. São casos e mais casos que estão nesta obra, cada capítulo é um caso, então é um livro de estudo de casos, e revelando a realidade espiritual daqueles personagens, e aí explicando por que a pessoa passou ou estava passando por aquela determinada situação aqui na Terra. Então, essa é a visão espírita, né? Que realmente a reencarnação é que explica a nossa vida. A reencarnação é que nos dá, inclusive, força moral, mais fé e coragem para enfrentarmos as expiações das quais nós não podemos fugir e as provas que existem para nos fortalecer e para que possamos, então, receber de Deus, através da sua lei, aquilo que merecemos. E lembrando, não estamos aqui na Terra para pagar, para simplesmente expiar os nossos erros. Nós estamos aqui na Terra para reparar. E essa reparação tem que ser feita de acordo com a lei de amor. E que aqui mesmo as nossas expiações e as nossas provas podem ser abrandadas, porque Deus é justo. E ele, vendo os nossos esforços para nos melhorar, ele pode, sim, abrandar as provas e as expiações pelas quais nós temos que passar, porque não seria justo eu ter que continuar naquela expiação quando eu já me renovei. Então, Deus sabe disso. Então, tenhamos calma diante aí das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas provas. Primeiro, porque tudo é justo. Segundo, é justo porque tudo está ligado exatamente de acordo com aquilo que eu fiz e com o que eu mereço e com aquilo que eu necessito para continuar o meu crescimento espiritual. E terceiro, porque Deus nunca nos abandona, o mal passa, a dor passa, mas a vida continua. Então, tenhamos essa paciência, essa resignação para continuarmos
em frente, e aquilo que não pudermos hoje realizar, aquilo que não pudermos superar em nós mesmos, tenhamos calma, porque a vida continua depois da morte. E lá na frente nós voltaremos. Então vamos ter que voltar a este inferno dessa humanidade terrena? Bom, para começo de conversa, isso aqui não é inferno. Pode até ser um purgatório, mas não é inferno. E nós vamos voltar para também fazermos a nossa parte na criação divina, que é alavancar o progresso moral, espiritual da humanidade, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso papel aqui na Terra. Então, deixo aqui o convite para que se conheça a reencarnação à luz do Espiritismo, porque aí realmente nossa visão sobre a vida vai mudar totalmente. É aí que faz mais sentido, né, Marcos? A doutrina espírita realmente ela é consoladora e a possibilidade da reencarnação é um alento que a gente devia agradecer assim ao Pai muitíssimo, né? Porque a gente ter a possibilidade de corrigir, de se entender de novo com aquele desafeto é espetacular, né? Não tem nada mais alentador do que isso. E eu concordo com você. Vamos entender a reencarnação à luz da doutrina espírita, né? Marcos, muito obrigada por essa conversa mais uma vez. Tão boa conversar com você. E você faz a prece de encerramento para nós? Claro, com certeza. Vamos então, neste momento, agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, que nos governa aqui na Terra, por mais esta oportunidade, à luz da doutrina espírita, de entendermos a vida. E que possamos, Senhor, contigo, trabalharmos sempre para a fraternidade, a solidariedade, a paz, colocando em prática os ensinos morais do Evangelho, que são os ensinos que esclarecem a lei de amor. Que possamos cada vez mais compreender o amai-vos uns aos outros. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado também aos nossos queridos irmãos espirituais que nos auxiliam e que possamos, então, continuar a nossa jornada terrena dentro dos parâmetros que o Evangelho e a vida imortal nos oferecem. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Que Jesus o abençoe sempre. Sabe, que o Mestre seja sempre luz na sua caminhada, principalmente aí na divulgação da doutrina espírita, nesse trabalho muito bacana que você faz. E, gente, o Marcos é autor de vários livros excelentes, viu? Procurem, que é muito bacana mesmo. Eu já estou doida no livro que ele escreveu agora, Reencarnação, para poder ali complementar os meus estudos. Marcos, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau, Marcos. Muito obrigada. Tchau, Lara. Eu que agradeço. Muita paz a você e a todos. Quando o sol vai nascer, sua luz é que dá o dom das manhãs. É assim em você, sua luz se reflete no olhar e emoções dão o dom de viver, pra mostrar em você o que há de bom, mesmo quando escurecer.
noite vem e as estrelas brilham tão distantes no céu, e a escuridão já não é assim tão ruim. Faz você refletir e pensar no amanhã, quando o sol renascer e trazer outro dia, recomeçar, ter um novo brilho no olhar e viver outra nova emoção, pra mostrar em você o que há de bom, mesmo quando escurecer.